Olá, está no ar mais uma edição do Farmesap News, o telejornal que te mantém bem informado sobre saúde e bem-estar. E hoje vamos falar sobre um inimigo silencioso e extremamente comum, o citomegalovírus, ou simplesmente CMV. Você sabe o que é, como se transmite ou por que ele preocupa tanto gestantes e imunossuprimidos? Fique com a gente, porque a informação de hoje pode ajudar a salvar vidas. Agora, vamos chamar o repórter Lúcio Belmonte, diretamente de Itacima, para mais informações. Olá, Ana Maria, boa tarde. Estou aqui diretamente de Itacima para entrevistar Lívia Abdon, que foi diagnosticada com CMV na gravidez. Obrigado, Lívia, por participar com a gente. Imagina, eu que agradeço. Eu acho importante compartilhar porque eu mesma nunca tinha ouvido falar sobre o CMV antes de passar por isso. Lívia, como você descobriu que estava com citomegalovírus? Então, eu estava mais ou menos com 20 semanas de gestação, quando comecei a me sentir estranha. E aí eu comecei a ter dores de cabeça frequentes, febre leves durante umas 2 semanas. E aí foi quando eu comecei a ficar preocupada em relação a esses sintomas, né? Então esses sintomas pareciam algo simples, né? Exatamente, foi isso que me enganou, porque como grávida costuma ter muitos desconfortos, eu pensei que esse seria só mais um. Você chegou a ter complicações? Graças a Deus, no nosso caso, foi detectada a tempo a infecção, evitando assim complicações. O que você gostaria que todas as grávidas soubessem sobre esse vírus? Que o citomegalovírus ele é mais comum do que parece e que qualquer sintoma deve servir de alerta, principalmente em gestantes. Obrigado. Agora vou cortar para os estúdios, que foi lá que eu entrevistei a farmacêutica Júlia Geisiane. Para entender melhor os riscos e sintomas, estamos aqui com a farmacêutica e infectologista Júlia Geisiane. Muito obrigado por estar conosco. Imagina, eu que agradeço, né, pela oportunidade de poder repassar informações para a população. O que é exatamente o vírus, citomegalovírus? Bom, o citomegalovírus, ele é um vírus da família herpes vírus, assim como outros dessa família, por exemplo, o herpes simples e o vírus da catapora. Ele pode permanecer no corpo, na verdade, de forma latente e ser reativados quando passamos por momentos de baixa imunidade. Então, essa infecção é bastante comum e, na maioria das vezes, vai passar despercebida. Júlia, e quais são os principais sintomas? Bom, na maior parte das pessoas saudáveis, o CMV ele não causa sintomas ou ele se manifesta de uma forma muito leve. Então, os sintomas, eles normalmente são semelhantes a uma gripe, como, por exemplo, febre, dor no corpo, cansaço, dor de garganta e o aumento dos gânglios, nós conseguimos perceber. E, em alguns casos, pode provocar um quadro semelhante à mononucleose infecciosa, mas o problema maior está nos grupos mais vulneráveis. E quais são os grupos mais acometidos? No caso, os grupos mais vulneráveis, nós estamos nos referindo a gestantes, especialmente, né, se contraírem o vírus pela primeira vez durante a gravidez. Recém-nascidos, principalmente prematuros, pessoas imunossuprimidas, como pacientes que possuem, né, HIV, AIDS, transplantados, ou em tratamento com quimioterapia. Nesse caso, desses pacientes, o vírus ele pode causar infecções graves nos pulmões, fígado, retina e sistema nervoso central. Júlia, como é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico ele é feito por exames laboratoriais que detectam a presença desse vírus no sangue, na urina, na saliva. Eles vão detectar a presença desse vírus aí e outros fluidos também, né? Em grávidas ou recém-nascidos, o teste ele pode ser feito por PCR para identificar o DNA viral. Existe tratamento? Sim. Em pessoas saudáveis, geralmente não é necessário tratamento. Para os casos mais graves, usamos antivirais como o ganciclovir ou o vulganciclovir, que ajudam a controlar a multiplicação do vírus. Já para prevenção, né, em transplantados, muitas vezes usamos medicamentos profiláticos. Muito esclarecedor. Existe alguma forma de prevenção? Sim, principalmente no caso das gestantes, é essencial, né, a gente reforçar aí as medidas na higiene, como, por exemplo, a lavagem de mãos após trocar fraldas, evitar contatos, né, com saliva de criança, outros fluidos, e não compartilhar também talheres ou copos, né? Em ambientes hospitalares, o controle vai ser ainda mais rigoroso devido à exposição viral. Muito obrigado, farmacêutica Júlia. Eu que agradeço pela oportunidade. Estamos de volta para os estúdios com Ana Maria.
Muito obrigada, Lúcio, pelas informações. Agora, diretamente de Alagoa Grande, o repórter Matheus Macedo nos trará mais informações a respeito do citomegalovírus. Boa tarde, Ana. Estou aqui nos estúdios de Alagoa Grande para falar um pouco sobre as curiosidades do citomegalovírus. Então, você sabia que ele pode permanecer adormecido no seu corpo por anos e só ser reativado quando sua imunidade estiver baixa? E que ele é mais comum do que a zika e a rubéola entre as infecções congênitas? Pois é, e mesmo assim quase ninguém fala sobre isso. Além disso, em prematuros, o leite materno ele pode transmitir o vírus, e por isso, esse leite ele pode ser pasteurizado em algumas UTIs. São pequenos detalhes que fazem total diferença no controle e prevenção. Volto com vocês. Obrigada, Matheus Macedo, pelas informações e chegamos ao fim de mais uma edição do nosso jornal. Lembrando que prevenção e diagnóstico são sempre os melhores remédios. Obrigada e até a próxima.